Você acredita que os nomes influenciam na personalidade da pessoa? Essa é uma ótima questão. Sim, eu acho que sim. Isso é uma das... Nomes são um tema incrível. Quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais eu me encanto. Eu imagino. E uma das questões que eu percebi era isso, que existem aquelas pessoas que elas têm um nome diferente, um nome muito particular, um nome único. E elas muitas vezes sofrem na infância e na adolescência por elas terem aquele nome único. Uhum. Mas quando elas passam dos 18 anos e podem mudar de nome, a maioria não troca o nome porque ela já está tão identificada com o nome, com a particularidade daquele nome, que isso já define ela. Eu vi isso muito próximo de mim, no meu primo, que chama Duio César, e ele se incomodou muito com se chamar Duio, que era um nome único, mas depois ele se encantou, e isso definiu muito ele, e isso eu vi em vários outros casos. Então, sim, acho que nos define, a maioria de nós se escuta por que a gente recebeu esse nome. Exato. Isso vai formando a gente. Sim, né? sem dúvida. Super concordo também. Não só nós, também as cidades, as ruas. Exato. Tem a questão das pessoas que mudam de nome também durante a vida, por às vezes orientação sexual e tudo, né? Então nome é uma coisa interessantíssima. Reis e papas tem um novo nome. Por que o Papa muda de nome? Ele se torna Papa e muda de nome. O rei se torna um novo nome. Então, quanto mais você toca esse tema, mais você encontra nele. E essa coisa do nome ser recebido e do nome ser escolhido, né? Porque você recebe o nome quando você nasce, em geral, né? Mas algumas pessoas acabam trocando de nome. Então, o nome, na verdade, é uma outra identidade que a pessoa se dá ali, né? Então, muito interessante. É um processo de definição da identidade pessoal, o seu nome, o seu apelido, né? Sim, sem dúvida. Você fala num dos trechos, entre aspas, naquela casa e naquele livro, o nome era uma sentença. Minha pergunta é, você acredita que cada nome carrega uma sentença? Sim, acredito que sim. Antes de mais nada, uma expectativa dos pais em relação a uma criança, o nome de uma cidade, por que ela ganha aquele nome. E também existe uma coisa muito interessante, como existe um apego muito humano em relação aos nomes. Então, por exemplo... os nomes dos lugares, em geral, eles não são trocados. Mesmo que troque o povo que vive naquele local, o idioma, os nomes permanecem. Por exemplo, no Brasil, nós temos os nomes em tupi de uma porção de localidades, sendo que nós não falamos tupi, mas o nome ficou. Em alguns locais na Europa... o local tem um nome que ninguém fala mais aquele idioma e ninguém sabe o que aquilo significa, mas o nome permanece. E tentativas de se trocar o nome de um lugar, em geral, dão errado. Então, um exemplo é a cidade de São Petersburgo, quando veio a Revolução Russa, trocaram o nome para Leningrado e por 80 anos se chamou Leningrado. Em 1991 ela volta a se chamar São Petersburgo e os moradores imediatamente acolhem aquilo. Né? Já a cidade natal do Gabriel Garcia Marques fizeram um referendo propondo que ela passasse a se chamar Macondo e foi recusado. Apesar de ser um Nobel de literatura nascendo naquela cidade, recusaram ela se chamar Macondo. Existe um apego muito grande ao nome, algo muito humano e que... Quem sabe por quê, mas é muito profundo, é muito ligado à linguagem, ao que representa para nós. Por isso, sim, os nomes são uma sentença. Sim, sem dúvida.